Olá, nesta aula vamos ver outras ferramentas de seleção. Eu vou arrastar aqui aquela mesma imagem que a gente usou na aula anterior e jogar ela para dentro do Photoshop. Então, para a gente já praticando aqui, ó, botão direito, camada a partir do fundo, para a gente poder mexer nessa foto. Sumiu o cadeado aqui, ela já está como camada. A gente viu na aula anterior a ferramenta de seleção que era a retangular e o elíptico. Aqui embaixo, essa ferramenta laço e poligonal, ela tem a mesma função da ferramenta da retangular e da elíptica. A diferença, olha só, aqui a gente vai desenhando, ó, você clica, segura e vai desenhando e pronto, faz aquela seleção que vai ser a mesma coisa, apenas criando uma seleção. A diferença dela é que em algumas fotos que você for mexer, aqui por exemplo a gente vai tirar apenas cada desenho do lugar, mas para selecionar uma parte específica, você pode fazer um selecionamento mais detalhado. E se você segurar Shift, você acrescenta. Olha só, segurando Shift, você acrescenta mais pontos para essa seleção. E segurando Alt, nós vamos remover, como se fosse uma borracha de seleção. Segurou Alt, vai clicando. Essa de laço, você clica, segura e vai até fechar o laço. Ctrl D, tira a seleção. E a próxima aqui, o laço poligonal, você dá clique. Dá um clique, solta e vai clicando aonde você quer fazer essa seleção até fechar ela também. Olha só, serve para a mesma coisa, só que uma maneira diferente de selecionar. Que nem tudo que você vai selecionar dá para fazer com o quadrado ou o elíptico. Por exemplo, se eu quiser selecionar essa daqui sem usar o quadrado e sem tirar esse fundo preto, como que a gente poderia fazer? Eu pego aqui, ó, nesse canto, dou um clique e vamos indo. Fazendo, circulando todo esse desenho, olha só. A gente pega aqui ele. Vai dando um clique. Que aí nesse caso eu vou recortar ele sem tirar aquele fundo a mais que está sobressaindo. Olha só. Aqui, ó, fechei a minha seleção. Achar o final aqui, ó. Quando acho o final, aparece uma bolinha ali no cursor. Fechei. Para eu tirar agora essa parte de dentro, eu posso continuar com essa ferramenta de seleção e segurar o Alt agora, olha só. Segurando o Alt, eu vou criar uma seleção negativa aqui para apagar a seleção dessa parte. Tirei ali, segurando o Alt de novo. Até completar. Fechei ali. Ó, aqui faltou um pedaço. Vamos lá de novo. Segurando o Alt. Quando você segura o Alt, ele vai mudar para o menos no cursor. Embaixo do ícone ali do laço no ponteiro do mouse. Pronto, olha só. Agora eu vou pegar a ferramenta mover. E quando eu mover, olha só, ficou aqui a parte que a gente não queria selecionar, olha só. Se eu soltar ele aqui agora, o que vai acontecer? Ele está preso à foto de novo. Então eu vou dar um Ctrl Z. Se eu quiser, por exemplo, que... Dá mais um aqui. Se eu quiser, por exemplo, que esse objeto aqui fique separado do restante da foto, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada. Vou clicar aqui no mais. E vou preencher essa nova camada com essa seleção. Para isso, a gente pode pegar a lata de tinta usando a tecla G e dar um clique aqui. Pronto, eu vou dar um Ctrl D para tirar a seleção. Olha só, eu tenho uma cópia dele agora, sem tirar aquele primeiro. Uma outra ferramenta de seleção aqui, ó, a gente tem... Aqui você clica e segura para aparecer os outros menus. Esse laço magnético é a mesma coisa, só que ele vai fazendo meio automático, é até um pouco bagunçado. Não tem tanta utilidade essa ferramenta. E embaixo aqui a gente já tem umas mais úteis. Vamos começar aqui, ó, com a seleção de objeto. A seleção de objeto, você tem a opção aqui de um retângulo ou laço. Vamos começar com o retângulo.
Olha só, eu estou trabalhando na camada 1, que só tem esse objeto aqui. Então eu vou colocar na camada 0, que está o restante da foto. Vamos selecionar aqui. Olha só, ele vai carregar um pouco, pode demorar um pouco. E o que essa ferramenta vai fazer? Ela vai criar uma seleção automática. Só que essa seleção automática ela não é tão perfeita. Olha só o que ela selecionou. Ela selecionou meu objeto tudo, mas ficou um pedaço de fora. Em alguns casos, essa ferramenta de seleção de objeto é útil. Para a gente deixar ela mais assertiva, o que a gente pode fazer? Essa imagem, se eu der um zoom nela, olha só. O preto que está contornando em volta desse desenho amarelo aqui, ele está com algumas falhas. Aqui não é uma imagem com qualidade muito alta. A gente pode dar uma escurecida nela para ver se a ferramenta pega automático mais fácil, mas não é garantido que ela vai pegar. A gente vem aqui, ó, em imagem, ajustes, brilho e contraste. Ou então a gente pode vir aqui do lado, ó, brilho e contraste. Lembrando que eu estou aqui, ó, com a camada 0 selecionada, a gente vai colocar o brilho e contraste nela. Vamos escurecer um pouco, ó, e vamos aumentar o contraste. Escureci muito. E aqui, certo? Já pode voltar aqui, pode fechar. Vamos ver agora se eu consigo pegar com a seleção de objetos, se ele vai reconhecer melhor agora que está mais escuro. Vamos ver. E nessa seleção de objetos tem a opção de usar o laço também. Olha só, agora já pegou um pouquinho melhor, mas aqui ainda falhou um pouco. Essa seleção automática ela não é 100% confiável. Dependendo do trabalho que você for fazer, ou se tiver com uma resolução muito boa a imagem, aí já vai ter um resultado melhor. A seleção de objeto, usando aqui trocar o retângulo para laço, é a mesma coisa. A gente vem aqui no laço, clica, segura, vê aonde quer e deixa ele fazer a seleção até fechar, deixa ele fazer a seleção sozinho. Vamos ver se aqui ele reconhece melhor o que a gente está querendo selecionar. Olha só. Outra ferramenta de seleção que é muito boa aqui, eu vou apagar essas camadas, vou selecionar tudo aqui e dar um delete. Pronto. Uma ferramenta que essa utiliza bastante, você clica e segura aqui, tem essa seleção rápida, vamos dar um zoom para você ver como ela funciona. Aqui você pode diminuir o tamanho do pincel de seleção, que é esse círculo aqui, vamos jogar ele com uns 11. Quando você clica e segura, ele vai reconhecendo automático o objeto, olha só. E para apagar, você segura um Alt para o cursor mudar para o menos, aí vai passando aqui nas partes que você quer apagar. Pode dar um clique, olha só, ele vai selecionando. É uma ferramenta para a gente selecionar mais rápido. E depois com essa seleção é a mesma coisa, dá para mover a imagem. E outra aqui, abaixo dessa ferramenta de seleção rápida, a gente tem a varinha mágica. A varinha mágica ela vai pegar uma amostra da cor e vai selecionar um intervalo de pontos referentes àquela cor. Quando eu digo amostra, você dá um zoom bem forte, olha só, aqui eu tenho vários tons de azul. Eu estou aqui trabalhando com a tolerância de 32%. Eu vou colocar primeiro a tolerância de 1. Quando eu uso a tolerância de 1, olha só, ele vai selecionar os pixels, eu dou um clique, correspondente àquele tom. Se eu aumentar essa tolerância para 50, quando eu dou um clique, olha só, ele já seleciona mais coisas. Eu posso segurar um Shift para adicionar, ó, vai adicionando, e segurar o Alt para remover aquele intervalo. E se eu aumentar, por exemplo, a tolerância para 100, olha só, ele já seleciona bem mais. Essa ferramenta aqui do Varinha Mágica, ela é muito útil para retirar fundo da foto. Vamos pegar, por exemplo, que eu quero tirar esse fundo preto. Primeiro, vamos corrigir esses detalhes aqui que ele não está 100% preto. Vamos aqui no brilho, ou então pode vir aqui que é mais fácil. Vamos deletar essa camada. Imagem, ajustes, brilho e contraste. Que aí ele não cria uma outra camada só para aquele brilho, ele já faz direto na foto.
Vamos jogar o brilho lá embaixo e subir um pouco o contraste. Ainda vai ficar algumas imperfeições por conta desses detalhes aqui no canto que não estão na cor 100%, estão com tons variados. Vamos usar a varinha mágica. Olha só, eu dou um clique aqui fora, vamos deletar para ver se ela pegou certo. Olha só, eu deletei o fundo preto tudo. Vou dar um Ctrl Z e vamos dar um zoom aqui para ver onde esse fundo preto está pegando, olha só. Aqui eu poderia diminuir um pouco a tolerância para que fique mais aperfeiçoada essa parte. Ó. Aqui 30 ainda está muito, vamos jogar uns 15 de tolerância. Olha só, já melhorou um pouco. Quando você trabalha com uma imagem com uma resolução muito alta ou uma imagem que foi vetorizada e joga aqui no Photoshop, essa ferramenta tira o fundo perfeitamente. A gente vai ter algumas imagens no decorrer do curso que vão estar com qualidade boa e vamos usar a varinha mágica e usar outras formas de seleção. Então, essas 4 primeiras ferramentas servem para a mesma coisa, que é para selecionar uma parte da imagem. Que aqui parece algo muito simples, a gente está selecionando para mudar de lugar. Mas essa questão de selecionar, ela serve para muitas outras coisas. Por exemplo, eu seleciono essa parte e com ela selecionada, eu vou naquela ferramenta de brilho, por exemplo. Quando eu colocar o brilho, olha só, o brilho só vai na parte selecionada, ele não vai pegar na foto toda. Se eu usar aqui metade, vamos jogar a seleção pegando metade de alguns objetos, por exemplo, e vim agora e mexer no brilho, olha só, eu vou mexer só naquela parte selecionada. Então isso é muito útil, essa parte de seleção é uma coisa que a gente usa demais no Photoshop para às vezes equilibrar o tom de alguma parte da foto, ou quando você vai fazer uma montagem você precisa mexer no brilho, no contraste, na tonalidade de uma peça ou outra que você vai montar. Mas não se preocupe em decorar isso, que a gente vai no decorrer do curso trabalhar usando todas elas com exemplos com exemplos práticos, e vai dar pra gente já pegar uma noção de como que utiliza elas nos projetos mesmo. Então é isso, na próxima aula a gente vai continuar vendo essas ferramentas. Até lá!